E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Wilson. Aqui nesse canal você já sabe, você vai rir bastante, aprender bastante, mas principalmente você vai ser edificado pela palavra de Deus. Aleluia! Como você já sabe, nós estamos fazendo aí 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. E se você ainda não sabe o porquê você merece, porque este Brasil, você não, porque esse Brasil, porque o nosso país merece a sua oração, merece o seu jejum e merece o seu clamor, eu vou te dar alguns dados aqui para que você possa se inteirar do nosso Brasil. Olha, no livro Brasil Não É Para Amadores, lá na página 11, nos diz o seguinte: de acordo com dados de IBGE, em 2020, cerca de 26,1% da população brasileira vivia abaixo da linha da pobreza. Olha, e de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2020, cerca de 43%, pasmem, quase metade da população, isso mesmo, 43% da população entre 25 anos e 34, entre essas idades, não havia completado o ensino médio e apenas 16% tinham concluído o ensino superior, ou seja, o povo está perecendo por falta de conhecimento. E na área da saúde, o país enfrenta desafios como a falta de acesso à água potável, saneamento básico em algumas regiões, além de altas taxas de mortalidade infantil. Meu irmão, esse livro está lá no link da descrição, né, da livraria que você quiser comprar, enfim. Acesso. Aqui tem dados reais, é uma obra fictícia, mas tem dados reais aqui que vale a pena. E por que eu estou falando isso? Olha para você que engraçado. No livro de 2 Reis, lá no capítulo 18, a partir do versículo 5, nos faz o seguinte, olha: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Primeiro eu falei que o povo perece por falta de conhecimento. Olha como é que são esses dados, meu irmão. As pessoas não estão completando nem o 2º grau completo, os jovens. E aqueles que completam não chegam nem na faculdade. Então, ou seja, está faltando conhecimento. E a nação cujo Deus não é o Senhor, meu irmão, aqui era uma nação que estava vivendo uma sequência de reis, uma sequência. Um rei aqui, outro ali, e um subia ao trono, isso tudo depois de Davi. Um subia ao trono, depois o outro já relaxava, e aí ia adorar outros deuses. Enfim, a nação passava por um perrengue, e é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo talvez um amordaçamento das nossas ideias, você não está podendo falar o que você pensa mais, você sabe disso. E nós estamos vendo aí a corrupção começando a entrar também no país novamente. Em 2014 teve a Lava Jato deu um break, mas agora parece que as coisas estão começando de novo, meu irmão. Então, o que nós temos que fazer enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, porque eu creio que você que está me olhando neste dia, você também é servo do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que clamar pela nação. Os seus pés vão te levar a algum lugar, mas os seus joelhos vão te levar a lugares muito maiores do que os seus pés te levam. Eu guardo essa mensagem. Então, vamos nos unir, compartilhe este vídeo. Ao final que você ver este vídeo, enfim, participar desta oração, coloque o seu amém, coloque aí de onde você está falando, de onde você está vendo este vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. E principalmente você aí, você que está vendo este vídeo, que não está morando no Brasil hoje, ore pela sua nação. Ore pela sua nação para que você possa voltar para o Brasil e ver um país muito melhor. Para que os seus filhos possam ter orgulho de falar: eu não nasci no Brasil, mas eu sou brasileiro porque minha mãe é brasileira. E eles possam voltar para este lugar. E este lugar ser um lugar incrível. Porque eu creio que o Senhor, assim como o Senhor mudou o cativeiro daqueles que estavam ali, assim como o Senhor faz na vida de muitos, o Senhor vai fazer também na sua vida. É só você crer. Amém? O que vai estar conosco hoje? Vai estar o pastor Josué Valandro. Eu especialmente não conheço, espero que você conheça,
mas hoje nós vamos ser abençoados por ele, porque ele tem uma palavra de Deus para a nossa vida e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? Se prepare, tire tudo aí que tira a sua atenção e bora para cima. Tamo junto? Bora lá! 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Abre aí, papai. Abre 1 Pedro. 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, tá, irmão? Já vou te dando papo aí para você ver onde está 1 Pedro. Finalzinho da Bíblia lá, pode chegar lá. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios para orar bem. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, 1 Pedro aqui ele fala alguns deveres, né, dos crentes uns para com os outros. Quero chamar a atenção aqui de vocês para 2 pontos específicos para a gente orar e a gente chamar aqui o pastor. Primeiro, que o fim está próximo e, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poder orar bem. Quando você vai escolher aí uma roupa para poder vestir, você é criterioso. Quando você escolhe uma casa para morar, você também é criterioso. Quando você escolhe uma namorada, né, para você ir casar, espero que você também seja criterioso. E aí, você está sendo criterioso na escolha da sua varoa ou do seu varão? Seja criterioso, não dá mole não, não dá mole não. Você vai passar a vida toda com essa pessoa, então seja criterioso o máximo possível. Eu já estou há 28 anos e te falo, não é fácil, mas é prazeroso. Bora. E por que nós não somos criteriosos ao orar? Muitas pessoas não são criteriosas para orar. Falam de qualquer maneira com o Senhor, se apresentam de qualquer maneira, como se ele fosse ali um mero ouvinte qualquer. Pelo contrário, quando você chega num tribunal, por exemplo, né, seja no STF, né, da vida, seja aí na frente de um juiz, você fala com ele, você não chama ele de você, ou chama ele de sou, né, ou chama ele de ou chama ele de Zé. Você chama, muitas das vezes, de Vossa Excelência. Se é uma testemunha, né, Vossa Senhoria. E por que isso? Porque são a forma de tratamento, né, que você dá àquela pessoa, porque ela remete uma autoridade. Já percebeu que muitas das vezes, né, quando a gente está com fome, principalmente, a gente chega para comer e fala, Senhor, tu sabes, né, e já come. Ou se não, né, tá com muito sono, vai orar e fala, Senhor, abençoe Jesus. Então a gente não está sendo, muitas vezes nós não estamos sendo criteriosos na nossa oração. E ele pede também para ser sóbrio. O que quer dizer ser sóbrio? Para que você não fique, você não se encha de nada que vá te tirar o seu foco, a sua normalidade, a atenção daquilo que de fato é importante. Então, muitas das vezes a gente faz orações assim, que não são sóbrias, né? Nossa Senhor, se pudesse matar aquele fulano. Isso não é uma oração sóbria, né? Quando você chega e faz uma oração, né? Fala, oh, Deus, eu vou ficar aqui 21 dias sem comer doce, para que o Senhor me faça com que eu case com uma paniquete. Isso não é uma oração sóbria, né? Ou seja... Isso é uma oração de engano, né? Fala outra coisa de engano, né, papai? Misericórdia! Quando você, por exemplo, bebe bebida alcoólica, você fica bêbado, você não está sóbrio, ou seja, você não fala coisas que você falaria na normalidade, não fala coisas que convém, porque você está com algo que tira a sua sobriedade. Então, eu peço para que vocês sejam tanto criteriosos como também sóbrios. Peçam coisas direcionadas, coisas certas para o Senhor. Não simplesmente peça a Deus, Deus me abençoe o Brasil. Seja intencional. Qual bênção que você quer?
Imagina se o seu filho falasse assim, pai, me ajuda. Não é mais fácil. O pai pode falar, te ajuda em quê? Essa é a pergunta, né? Mas se você só fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda em quê? Ele quer que você fale algo, né? Amém. Você tem a passagem ali onde, né, um cego fala para Jesus, Jesus, me cura, né? Aí Jesus fala, o que quer que eu te faça? Poxa, parece uma pergunta um pouco irônica, né? Ah, Jesus, eu quero um cão-guia, né? É lógico que o cego quer enxergar, mas se você não tiver intencionalidade, simplesmente fica muito genérico. E quando você pede, você ora pedindo e não recebe, geralmente quando você ora, pede e não recebe, é porque você pede mal. Os seus pedidos. Então, eu peço para que a gente seja criterioso e sóbrio. E por fim, fala aqui, ó, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões Aleluia. de pecados. O que isso quer dizer? Muitas das vezes a gente pede para o Senhor remir os pecados dessa nação, para perdoar os pecados aí dessa nação, e a gente esquece que uma forma de cobrir uma multidão de pecados é através do amor. Aleluia. Então o amor, ele tem essa capacidade. E não é um amor eros, né? Não é um amor ali que você tem, obviamente, né? Como você tem para sua esposa, ou como você tem para os seus filhos, ou como você tem para um irmão na igreja. Não, é um amor que provém do Senhor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então Aleluia. é este amor que você precisa de fato ter no seu coração, né? Olha, o que Jesus faria aqui nessa situação? Hoje as pessoas estão tão sedentas, sabe, por algo diferente, e o cristão, ele tem esse algo diferente, né? É verdade. Você tem algo dentro de você que ninguém tem. O que é, pastor? O Espírito Santo de Deus. Esse que você tem dentro de você, muitos não têm. Muitos que estão fazendo o que estão fazendo é porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que te convence do pecado. O nosso bom dia é diferente, o nosso boa noite é diferente, né? A nossa forma de sorrir é diferente, os nossos olhos, o nosso rosto tem que transparecer amor. E amor não é significado de concordância, né? Eu tenho certeza que você, quem é pai e mãe aí, né? Eu tenho certeza que você ama seu filho, ama seu filho. Mas você não concorda com tudo que ele diz. Você repreende o seu filho por amor. É isso. E da mesma forma, você aí também como filho, você ama seu pai e ama sua mãe, mas você tem momentos de atrito também, você erra, você falha, mas o amor não deixa com que você ignore a verdade sobre os fatos. Então ame as pessoas. E muitas vezes esse amor vai ser dizer verdades. Aleluia. Mas não precisa dizer verdades, sabe? Há maneiras de dizer verdades. Por exemplo, quem aí tem avó aí e avô? Ou já teve, obviamente, né? A avó e avô. Imagina se sua avó, né, que te ama, que trata você como um netinho perfeito, sua avó vai lá e te dá uma meia de presente de Natal, ou presente de aniversário. Você fala, poxa, uma meia. Aí sua avó vai e fala, gostou, meu filho? Aí você fala, não gostei não estava precisando de meia, nem queria, vó. Poxa, você pode acabar com a sua avó ali, ela te ama tanto, né? Mas é uma verdade. Mas existem maneiras de você dizer essa verdade. Então você pode falar, nossa, avó, eu não esperava ganhar esse presente. É uma verdade, não é uma verdade? Você não esperava ganhar esse presente. E você pode dizer, obrigado, vó, pelo amor, pelo carinho que você teve de me dar esse presente. É verdade. Mas você não deixou de dizer a verdade. Da mesma forma como alguém te perguntar a respeito se, olha, isso é pecado ou não, Nicolas. Você não precisa esconder a verdade dessa pessoa. Amém. Com medo de machucar essa pessoa. Você, muitas das vezes, o maior ato de amor que você possa ter com uma pessoa próxima é dizer uma verdade. Então, quando diz aqui, olha, amem com amor intenso uns aos outros, porque o amor cobre multidões de pecados, é saber que se você não dizer a verdade para aquela pessoa pode caminhar para o inferno. E a Bíblia fala que não existe prova de amor maior do que dar a sua vida ao seu amigo.
Amém. Então, eu tenho certeza que o seu pai te ama, sua mãe te ama. Talvez possa ter acontecido aí um sacrifício, eu digo um ato heróico na sua vida, de alguém dar a vida por você, mas ninguém deu a vida por você como Jesus deu a vida por você, Amém. que era para poder te dar um direcionamento diferente, que era para poder você ter condição de ter os seus pecados remidos. Somente Jesus tem a capacidade de redenção. Então, aproveite, sabe, esse amor que Deus te deu, de poxa, que amor maravilhoso, que muitas das vezes me rasga, muitas das vezes me machuca, me faz, sabe, ter lágrimas, me faz ter um sentimento, sabe, de arrependimento, me faz me sentir um lixo, né, sabe, me faz me sentir, sabe, uma pessoa que muitas vezes nem é digna do amor, para poder alcançar uma outra pessoa que também precisa deste amor. E eu sei que você foi aproximado do Senhor, conheceu o Senhor através da verdade. Foi através. É isso, é isso. Nunca, jamais deixe de falar a verdade. Jamais. Principalmente você que está me ouvindo neste momento, que é um pastor como eu, que é pastor de ovelhas. Eu sou pastor voluntário da Igreja Aliança Church, BH. Eu sou pastor de jovens e adolescentes. Aí você já viu o tamanho do desafio que eu tenho, eu e minha esposa. Porque eu tenho um filho adolescente e sou também pastor de adolescentes na nossa igreja. E quão é saboroso eu falar sempre a verdade para eles. Jamais falo a mentira. Eu prego a Bíblia, o que está aqui para os meus adolescentes, jovens e adolescentes. Por quê? Porque eu preciso imputar neles esse Jesus. Eu preciso falar com eles desse Jesus sem meias palavras, falando com eles o que é correto e o que não é correto, o que pode e o que não pode fazer, mas que eles também venham ter prazer em servir esse Jesus, não por mentiras, porque eu não fui para Jesus por mentiras, eu fui para Jesus pelo confronto, pela palavra que veio de encontro a mim. Então, você não precisa falar mentiras para que você possa alcançar mais e mais pessoas na sua igreja, para que as pessoas fiquem na sua igreja, não, muito pelo contrário. Não caiam nesta armadilha que está acontecendo por aí. Não caiam nessa armadilha, porque a verdade é que vai fazer com que a sua igreja permaneça de pé. Olha aqui, foi o que aconteceu com o rei. O rei, ele foi digno do Senhor olhar para ele e falar: todos os seus projetos a partir de hoje eles vão ser abençoados. Por quê? Porque ele fez o que era correto, a verdade, ele seguiu o Senhor. E o dia que você começar a falar mentiras para a sua congregação, omitir verdades da Bíblia e outras cositas mais, meu irmão, seu ministério está um passo de se ruir. Só uma pedrinha, vai ser só uma pedrinha. No primeiro momento você vai estar com a igreja cheia, mas a sua igreja cheia não quer dizer que todos eles vão estar no céu. E o seu papel enquanto líder, enquanto pastor, enquanto, sabe, um sacerdote, é fazer com que essas pessoas não estejam somente na sua igreja, mas que elas vão para o céu. Fica a dica, em nome de Jesus. Através da verdade. Se você pecar, o salário do pecado é a morte. Isto é uma verdade. E você se ateve a essa verdade. Por isso que você está perto do Senhor. Então, a multidão de amor intenso encobre, né? O amor cobre multidões de pecados. Vamos amar a nossa nação, para que os pecados dessa nação sejam cobertos, né, pelo amor, tá bem? Então era isso que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. E agora irei chamar o pastor Josué Valandro. Aleluia. Deixa eu chamá-lo aqui. Glória a Deus. Josué. Dá um amém aí, pessoal. Não precisa ficar... É isso, entra no vídeo, já entra dando amém, meu irmão. Escreve amém, faz outra coisa. Escreve de onde você está vendo este vídeo, para que a gente possa aí alcançar mais e mais cidades, mais e mais pessoas, países, enfim, para que a gente possa fazer desses 21 dias de clamor verdadeiro conexão entre pessoas e o céu, em nome de Jesus. A gente conversar e orar, tá bom? O pastor já está entrando aí. Opa. Fala, pastorzão. Fala, meu amigo, você tá bom?
Tô bem, graças a Deus, beleza? Rapaz, eu estou muito grato a Deus pela sua vida, tenho louvado a Deus pela sua prudência nas palavras, Aleluia. porque a gente falar as verdades com prudência é um grande desafio quando as nossas emoções e nossos valores são agredidos. Aleluia. E Deus tem te dado essa capacidade. E eu louvo muito a Deus por isso, porque tenho visto a minha voz, a minha vontade, o que eu gostaria de dizer, sendo dito através de um representante votado com expressão, Aleluia. votado com grandeza, como foi a sua votação. Verdade. Então você me representa e eu estou muito honrado de poder Eu estar aqui para também. orar, para falar com esse povo maravilhoso, Você que representa ama a eu e a minha nação, família. que acredita num Deus Todo-Poderoso, para a gente estar aqui e acreditar que por mais que o mal se alastre, do Senhor vem a salvação. Amém, amém. Pastor Josué, obrigado aí por estar aqui conosco, sábado à noite, né? Poxa, poderia estar aí com a sua família, enfim, mas há um propósito, né, que nos une, quero te agradecer por isso. E para quem está chegando aí, né, que é seguidor aí do pastor, a gente está no nosso 8º dia de oração e jejum pelo Brasil. Começamos aí, né, dia 1º de julho. A gente tem reunido várias pessoas que têm um alinhamento real com o reino. Sei que são pessoas de oração, sei que são pessoas que amam o nosso país, pessoas que não desistiram do nosso país, né, da nossa casa passageira, mas que é uma casa que a gente precisa cuidar, porque se a gente nasceu aqui é porque tem algo para nós aqui, para que a gente faça algo aqui, né? Verdade. Ele poderia ter nascido na Suíça, né? Isso é talvez um pouquinho mais fácil, mas o brasileiro morre de tudo, menos de tédio, né? Então é gostoso ser brasileiro, né? E eu realmente não quero viver em outro país, né? Eu quero viver em outro Brasil. Então, eu chamei aqui o pastor, ele vai, né, dar uma palavra para a gente e nós vamos orar e depois quero fazer uma pergunta para o pastor para a gente finalizar a live aí. Mas pode ficar à vontade, pastorzão. Legal. Ô Nicolas, às vezes o diabo ele utiliza de uma estratégia muito sábia contra nós, que é o desânimo. Verdade. Porque uma pessoa desanimada, ela é uma pessoa sem vida. Aleluia. Sem vida, sem energia. Ela não sabe do que é capaz. Ela não sabe o seu potencial. Então, às vezes, um pastor está desanimado. E o Senhor o convocou, o Senhor o chamou, mas aí aconteceu alguma coisa, ou outra no ministério, ele desanima. E o diabo fica feliz da vida, porque se aquele pastor acordar e perceber quem ele é em Cristo, perceber que ele pode virar o jogo, já era para Satanás. É verdade, só fazer uma colocação. Muitas das pessoas pensam que pastores são super poderosos, são supermans, né? Ou seja, ele não tem família, ele não tem filho, ele não tem problema, ele acorda todo dia bem, ele tem sempre que estar feliz e rindo para todo mundo o tempo todo. Mas não, o pastor nada mais é do que um sacerdote que o Senhor escolheu, é chamado para que ele pudesse aí conduzir as ovelhas de Cristo. Simples assim. Mas pastor, ele tem problema, ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho, e ele acorda também no dia mau. A pergunta que eu vou fazer para você aí, essa é uma pergunta. Qual foi o dia que você orou pelo seu pastor? Mais ainda, qual foi o dia que você abraçou o seu pastor e falou com ele assim: pastor, conta comigo? O que o pastor Josué está mencionando aqui é que muitos pastores ficam desanimados. Eu vou te falar, tem muitos pastores que estão desanimados. Não deixe que o seu pastor da sua igreja, que ele caia no desânimo, mas que ele olhe para as ovelhas e sinta nas ovelhas também a reciprocidade de estar ali amando, porque também você tem que amar o seu pastor. Então seja recíproco nele, ame o seu pastor, dê o ombro para o seu pastor, chore com o seu pastor e ajude o seu pastor também, porque é ele que te conduz. Amém? E esse momento que a gente vive na pátria, um momento complexo, um momento de muitas dificuldades, um momento em que
falar as nossas verdades, falar as nossas convicções, falar o que a palavra de Deus diz, muitas vezes é interpretado como alguma coisa agressiva e como alguma coisa criminosa até mesmo. E ninguém mais do que você é vítima dessas acusações constantemente. Quando a gente vê isso tudo, a vontade que dá na gente é de desanimar. E aí eu fico lembrando de uma situação que aconteceu com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele vivia num momento muito difícil para o povo de Israel. A Assíria e a Babilônia estavam no entorno de Israel, ameaçando o tempo inteiro. A Assíria tinha conquistado o reino do norte, 10 tribos do norte, em 722 a.C. E já estava um pouco enfraquecida, ameaçava, mas nem tanto. Mas a Babilônia, que é o atual Iraque, estava efervescente, muito forte, e ameaçando o povo de Israel. Agora, olha o que detalhe. O povo de Israel estava ameaçado por coisas externas. Mas quando a gente lê a história de Israel naquele momento, Nicolas, a gente vê que o povo estava ameaçado por questões internas. As ameaças externas eram porque internamente eles estavam fragilizados. Verdade. E sabe quem se corrompeu, Nicolas? Se você ler a história do povo naquela faixa de tempo, que vai de 612 a.C. a 588 a.C., se você pegar a história do povo de Israel naquela época, você vai ver que quem se corrompeu? Os políticos e os líderes religiosos. Triste, né, meu irmão? Triste. Triste, é triste, é triste. É triste, tá? Eu vou falar aqui, é muito triste, muito triste. Você vê o seu próprio povo contra você, meu irmão. Tem gente, meu irmão, que tá dentro da igreja, nasceu no berço evangélico, cara. Tem gente que nasceu ali, foi discipulado pelo seu pai, que talvez era um pastor, ele foi discipulado pela sua mãe, que talvez era uma pastora, ele foi discipulado pelo seu líder, ele teve como exemplo ali o seu pai e sua mãe, e aí do nada, meu irmão, uma faculdade em 6 meses consegue minar a mente desse cara, dessa menina. Uma faculdade consegue destruir tudo aquilo que foi imputado nele, meu irmão. Isso é muito triste. E é muito triste. Quando você vê pessoas de fora, igual ele está falando, Babilônia, não tinha problema não, porque Babilônia está de fora. Quando você vê um político atacando a pessoa, quando você vê os extremistas, né, enfim, toda essa lama que está aí atacando a igreja, atacando os pastores, atacando, né, os princípios cristãos, atacando tudo, você fica, cara, tranquilo. Por quê? Porque é Babilônia, ele não está dentro. Ele não está dentro. Mas quando você vê, cara, um pastor se levantando contra o outro pastor, cara, quando você vê, sabe, meu irmão, uma pessoa, até mesmo um padre, eu vi um padre, cara, falando que a oração do Pai Nosso, cara, ela é como se ele falasse, a oração do Pai Nosso está ultrapassada porque ela é muito patriarcal, cara. Cara, que isso? Meu irmão, nós estamos falando de pessoas do nosso time jogando contra nós, querendo fazer gol contra nós. Isso aí, cara, é lamentável. É lamentável quando eu vejo um servo falando, pseudo-servo do Senhor, que tem igreja, cara, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser reescrita. É triste, dá vontade até de chorar, cara, quando você vê as pessoas que são líderes de jovem, líderes, sabe, de mocidade, enfim, e indo contra os princípios que estão na Bíblia, cara. Indo contra os princípios que Deus criou, indo contra a verdade, meu irmão, indo contra a verdade, cara. Quando você vê as pessoas de fora, ok, mas quando você vê gente gente nossa, julgando contra nós, cara, meu irmão, isso é triste demais, cara. Isso é triste demais, isso é muito lamentável, cara. Cara, começa a rever os seus conceitos, cara. Pra você, pastor, pra você, cara. Você que tá indo contra a igreja, cara, começa a rever os seus conceitos. Comece. Os políticos e os líderes religiosos permitiram que a corrupção, permitiram que a abominação, permitiram que as vaidades
tomassem os seus corações. É impressionante como a história é cíclica. O que aconteceu nos dias de Abacuque é a nossa realidade hoje. Verdade. Você veja só, nós temos uma eleição em que a gente tem 120 deputados conservadores que respeitam os valores da família. Você tem pessoal de direita, você tem 120 que são de esquerda mesmo, não querem nem saber, pode ser ladrão, pode roubar, pode fazer o que for. Se for de esquerda, eu te apoio. É isso. Mas você tem 270 deputados no meio disso que eles vão para o lado que pagar, eles vão para o lado que bancar, eles vão para o lado que oferecer emenda. Isso não é diferente do que acontece na igreja, o povo de Deus, não é diferente do que acontece na sociedade. Nós temos a mania de criticar o Congresso, mas nós não temos feito a nossa parte para mudar a nossa sociedade, porque o Congresso é o reflexo do que somos como sociedade brasileira hoje. E não vai ser pelo grito, não vai ser pelo rancor que nós vamos resolver isso. E eu louvo a Deus pela sua iniciativa. Aleluia. Da gente orar, da gente lembrar o povo que nós temos uma arma Aleluia. que é maior que qualquer instituição. Glória a Deus. Nós temos uma arma que é maior do que qualquer perseguição. E se nós não usarmos essa arma no momento, nós vamos perder a batalha. Amém. Porque, humanamente falando, nós não temos como ganhar a batalha. Humanamente falando, nós perdemos as instituições, as lideranças ali. Ou é uma revolução que vai machucar muita gente, ou é o poder de Deus mudando uma nação. Aleluia. E sabe o que é interessante? Creio. É que quando Abacuque vira para Deus e pergunta no capítulo 1, ele fala assim: ô Deus, por que o Senhor permite tanta coisa ruim? Verdade. Tanta maldade, tanto sofrimento, tanto aumento de impostos, como acontece. Eu acho que você está perguntando por isso, né? Por que está acontecendo tudo isso, né? Leia Abacuque. Por que está acontecendo tudo isso? Aconteceu essa semana, tanta gente mentindo contra os outros, falando mentira no microfone de um Congresso Nacional, como se fosse verdade. Senhor, por que o Senhor permite isso? Aí sabe qual é a resposta do Senhor? A resposta do Senhor é assim: cara, deixa eu te falar, e nem começou ainda o sofrimento, vai piorar, hein? Abacuque fica frustrado e fala: o Senhor está dizendo que o que está ruim vai piorar? Ele falou: é isso mesmo, porque a Babilônia vai invadir e vai subjugar vocês. Sabe, Nicolas, às vezes eu fico me perguntando se nós não estamos vivendo o tempo de Abacuque. Eita. Em que Deus permitiu que a Babilônia nos subjugasse. Aleluia. Para que a gente redescubra o caminho para Deus. Aleluia. Para que a gente redescubra o poder da nossa oração. Amém. Para que a gente redescubra o poder da nossa oração de amor. Aleluia. Não nossa oração que o fulano morra, que o ciclano morra, não. A nossa oração dizendo: Deus, em nome de Jesus eu te peço, transforma o coração daquele que eu hoje não consigo amar, daquele que hoje me provoca um sentimento ruim, me provoca náusea, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra me diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. E o interessante é que Deus fala: vai piorar. E aí o Abacuque fica tão abatido com aquilo que fala assim: mas calma aí, nós estamos cheios de problema no coração, mas o pessoal da Babilônia é pior que a gente. Por que nós estamos sofrendo então? Se eles estão numa boa, vão invadir aqui, vão dominar a gente, por acaso eles são melhores do que a gente? É a resposta do Senhor em Abacuque capítulo 2 é: ei, você é meu povo. Eu estou usando os maus para te ensinar os meus desígnios. Aleluia. Mas os maus terão o que merecem no meu tempo. Aleluia. Aleluia. Será que não é isso que nós estamos querendo ouvir de Deus? Porque parece que nossas orações não têm sido ouvidas. Parece que o nosso clamor não tem sido ouvido.
Parece que a luta que você faz aí, Nicolas, parece que ela é sem motivo. Parece que ela não vai dar em nada. Parece que era mais fácil você pegar suas emendazinhas aí, garantir alguns apoios políticos no futuro e não falar mais nada, porque não vai fazer sentido. É o diabo. Suas palavras estão formando uma nova geração. Aleluia. Suas palavras estão ecoando no ouvido de jovem que já estava entregue ao marxismo cultural. Aleluia. É isso que eu falei, entendeu? A verdade, meu irmão, a verdade. Você que é líder de jovem como eu, você que é líder, que está liderando a sua igreja, meu irmão, com os jovens, com os adolescentes, comece a imputar Jesus nele verdadeiramente, a palavra de Deus, mostrando para ele o que é pecado, o que não é pecado, sabe, meu irmão? É isso que ele falou ali, o Nicolas está se levantando e forjando uma geração, meu irmão. E eu creio que vai haver mudança nesse Brasil, em nome de Jesus. As nossas palavras não voltarão vazias. Amém, amém. E nem as nossas orações. E aí, no final do livro de Abacuque, ele fala, Senhor, entendi. Entendi que o Senhor é soberano. E que eu tenho que continuar na tua presença. Aleluia. Porque no teu tempo, depois que eu aprendi as lições todas do meu sofrimento, o Senhor vai agir, vai me restaurar porque sou justo e vai punir o injusto. E aí ele termina com aquela célebre frase, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que não dê nada certo, todavia me alegrarei. Então, Nicolas, eu acho que essa iniciativa que você está provocando, ela deve se replicar para cada vereador que ama a Deus esse país. Aleluia. Para cada deputado federal que ama a Deus esse país. Para cada deputado estadual, para cada senador, para cada juiz, para cada promotor, para cada professor universitário, para cada manicure, para cada pastor. Aleluia. Se nós fizermos uma reverberação de intercessão, nós vamos virar esse jogo. Em nome de Jesus. Nós vamos virar esse jogo. Lembra quando Josafá começou a adorar a Deus? Crônicas capítulo 20. Tinha 3 exércitos vindo contra ele. Ele começou a adorar a Deus, a orar. A morte está decretada, são 3 contra 1. 3 exércitos fortes contra um cara fragilizado. Vai ser aniquilado, vai ser arrebentado. Ele começa a adorar, ele começa a orar, ele começa a olhar para Deus, até agora eu tentei fazer do meu jeito, deu tudo errado, Senhor me perdoe. O Senhor age na minha vida, Senhor, por favor, Senhor. Os 3 exércitos começaram a brigar entre eles mesmos e se destruíram. Eu creio que os poderosos podem se destruir se não quiserem se arrepender. Amém. Então essa é a minha palavra para a nação hoje, de esperança, de gratidão. Eu tá tendo um jantar de casais da igreja aqui do lado, eu estou num hotel aqui no Rio de Janeiro, mas saí de lá e tem um povo até orando por nós aqui, para estar nesse momento aqui, porque eu sei que isso aqui resolve. Amém. Isso aqui, eu creio. A oração resolve. Eu creio. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu, inclusive, tô aberto aqui para 1 Pedro, né? E eu quero falar algo aqui, e obviamente sei que todos irão compreender, mas é algo que Deus trouxe no meu coração, eu não podia deixar de falar. Eu acho que o Senhor pavimentou esse caminho para que eu falasse tudo isso. Sabe aquelas orações, o C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele fala assim, olha, aonde eu estaria se Deus tivesse dito sim para todas as orações, né? Ou, contrário, né? Onde estaria eu, né, se Deus não tivesse dito não para as minhas orações tolas? E muitas das vezes a gente ora pedindo uma exigência de Deus, né? Senhor, vou ficar aqui orando, vou buscar a santidade para que o Senhor me dê uma namorada. Afinal de contas, eu sou tão santo que o Senhor precisa me dar uma namorada. Senhor, eu estou orando, jejuando para que o Senhor me dê uma casa. Como que o Senhor vai negar isso para mim? Afinal de contas, eu estou fazendo tudo o que o Senhor manda. O Senhor precisa me dar uma casa. E acaba que a gente exige.
as coisas para Deus. Nós somos soberbos na nossa própria santidade. Inclusive, Spurgeon diz que há pecado até na nossa busca de santidade. Que você se infla e se fala, poxa, estou buscando santidade e por isso não tem como Deus negar os meus pedidos, né? Eu sou tão santo que ele não vai conseguir se recusar. Eu vi não um, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas comentarem isso comigo. Dizer, nossa, Nicolas, eu não estou dizendo que isso é o geral, tá? Porque eu sei que muitas pessoas oraram com o coração puro. Mas quantas pessoas oraram não para que a vontade do Senhor fosse feita, mas que a sua vontade fosse feita, por exemplo, nas eleições aqui para o nosso país. Verdade. Senhor, estou fazendo de tudo, nós estamos orando, nós estamos jejuando, o Senhor tem que fazer isso. Que a tua igreja agora levantou. Opa, peraí. Sabe o que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5:5? Diz assim, olha, rogo igualmente a jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros assim não tratam um com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos cristãos estão ansiosos pelo amanhã, sendo que a gente sabe o final da história, a gente sabe o que está acontecendo. E a gente caiu, ao invés de lançar sobre ele a vossa ansiedade, a gente lançou a gente na nossa ansiedade. E sendo que o que você disse aí com relação a Deus usar o mal para que a gente aproximasse dele, não é algo que o Senhor fez uma vez, duas vezes, não. Deus sempre fez isso. Porque ele usa até o ímpio para poder fazer com que as coisas deem certo, porque ele não usaria algo que dói, um sofrimento, para poder nos aproximar, para poder aproximar uma nação a ele. Quando eu me recordo que quando a Dilma ganhou na segunda eleição dela, eu fiquei assim, Senhor, não é possível. Não é possível que isso daí vai ganhar de novo. Não tem condições disso acontecer, não tem condições. Por onde eu olhava, era o outro candidato, por onde eu olhava, sabe, eu via que não estava batendo muito. Só que se não fosse aquilo, não teria impeachment. Se não fosse aquilo, não teria manifestações. Se não fosse aquilo, não surgiria, no meio disso tudo, um fator chamado Bolsonaro. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que há propósitos que estão além da nossa compreensão. Não é jogo de xadrez, de que estratégias que humanos fazem, não. Deus ele não joga dados e nem ele fica brincando de xadrez com a humanidade. Ele tá muito no controle de tudo. E o que eu mais vi foi pessoas cristãs com total falta de esperança, total num lamaçal de ansiedade, sendo que nós não somos movidos por eleições. Nós somos movidos por gerações. Aleluia. Nós somos movidos pela palavra, a gente é movido pelo evangelho. Aleluia. A gente não é movido por políticos, nós não somos movidos pelas circunstâncias eleitorais. Aleluia. Não somos movidos por circunstâncias econômicas, não somos movidos por circunstâncias morais, nós somos movidos pelo evangelho. Glória a Deus. Se é preciso ter um momento de tristeza, de prova, de dificuldade, é porque o Senhor está pedindo para que a gente aprenda nesse momento. Amém. Então eu tive que soltar isso aqui, porque estava no meu coração há bastante tempo. Aleluia. E por mais que eu ame o nosso ex-presidente, por mais que, sabe, eu amo aqui essa nação com todas as minhas forças, e eu sei também que o Senhor ama também, eu jamais depositaria toda a minha fé e a minha esperança em humanos. Aleluia. Nem mesmo em nós mesmos nós fazemos isso, na nossa família, nosso pai, nossa mãe. Muito menos a gente pode depositar isso em uma, em duas pessoas. A nossa força precisa estar completa no Senhor. E é isso que vai fazer com que a gente seja uma grande nação. Então, assim, o Senhor pavimentou um caminho aqui que eu já estava tentando falar há bastante tempo no meu coração e não podia deixar de falar isso aqui. Mas amém, né? Vamos orar, mas receba isso aí, que eu falo isso com muito, sabe, com muita humildade no meu coração. Não falo isso como profecia, não falo isso como uma palavra, como eu posso dizer, uma palavra para poder dizer que você talvez fez isso, é um imerecedor da graça. Pelo contrário, se você se sentiu nessa posição, saiba que
o Senhor está te dando a grande oportunidade de você reconhecer que você estava Amém. errado e que você precisa colocar toda a ansiedade nele, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado do Brasil, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado das nossas Amém. famílias, Deus tem Amém. cuidado de nós. Seria muito ingrato da nossa parte dizer que um homem que veio aqui e morreu, sabe, carregou todo o peso do pecado nas costas dele, dizer que este mesmo homem nos abandonou, deixou de cuidar de nós. O Senhor nunca deixou de cuidar de nós. Aleluia. Verdade. Nunca deixou de cuidar de nós. Ele nunca deixou de cuidar de nós. Eu fico muito mexido com isso, porque eu sei que o Senhor não deixou de cuidar de nós. E o que mais o diabo quer trazer para a gente é de que ele abandonou vocês. Cristo não nos abandonou. Ele não nos abandonou numa cruz, ele ressuscitou e ele está aqui até hoje, cuidando da gente da melhor maneira possível, como um pai faz. É isso mesmo, isso mesmo. Não desanime. Não. Aí eu vi também muita gente falando sobre isso. Desanimei agora do Brasil, desanimei. Não, por quê? Por que Deus fez isso com a gente? Por que isso aconteceu? Por quê? Sempre as pessoas querendo encontrar o porquê, e não vivendo o momento. Por mais que aquele povo, o povo de Deus, quando ele foi levado para a Babilônia, o povo foi levado para a Babilônia, mas o povo viveu em Babilônia. O povo comeu em Babilônia, o povo vestiu em Babilônia, e o povo retornou da Babilônia para reconstruir uma cidade. Então, como ele mencionou aqui, às vezes o Senhor vai te levar, vai nos levar a viver alguns desertos ou alguns vales, para que a glória dele se manifeste, para que a gente volte-se para ele. Porque em todo o tempo, quando o povo se afastava de Deus, Deus movia para que o povo se lembrasse, para que o povo voltasse para ele. Então, é isso. Nós possamos voltar para o Senhor, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que o nosso Deus jamais vai nos abandonar. E eu creio também que eu não devo confiar, não devo depositar toda a minha esperança na política, no homem, no pastor, no pai, na mãe. Por quê? Porque a minha confiança, a minha esperança, ela está em Deus. E ela tem que ser para Deus, em nome de Jesus. Amém? Vezes que a igreja foi perseguida, Nicolas, o diabo perdeu. Amém. Todas as vezes que a igreja teve muita facilidade, que o Estado dava presente para a igreja, que o Estado servia a igreja caiu na sua dependência de Deus. Isso é histórico, é só cultura. Quando os papas começaram a receber as benesses do Estado, o que aconteceu com a Igreja Católica? Ela virou um puxadinho do governo, ela virou um lugar de oportunidades financeiras, oportunidades de poder. Toda vez que isso aconteceu, deu ruim, mas toda vez que a igreja foi perseguida, saiu um azeite puro. Aleluia. Uma boa. E olha como é importante a gente falar da oração. Quando Elias virou para Acabe e para o seu reino, juntamente com a sua esposa, maluca, doida, endemoniada, chamada Jezabel, falou que não vai chover? Não choveu, irmão. Ele determinou na sua oração, na sua aliança com Deus, a mudança do tempo. Ora, se um profeta que tem conexão com o Pai, ele consegue determinar se vai chover ou não sobre uma nação, imagina essa corrente toda aqui orando. O que não pode acontecer? Se a gente para o tempo, como é que a gente não para um homem? Aleluia. Como é que a gente não para uma instituição? Como é que a gente não para uma quadrilha? Como é que a gente não para uma engenharia do mal? Então, a igreja, ela está sofrendo algumas coisas, a nossa liberdade está sendo cerceada, mas eu creio que o Senhor vai pegar dessa situação toda e vai fazer como que um caldo de cana, né? Vai esbagaçando aquela cana, mas sai um caldo gostoso. Sai aquele caldo docinho, geladinho ali depois. Deus vai fazer isso com a gente. Eu não posso duvidar que, por mais que eu quisesse que o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, claro que ele era 1000 vezes melhor do que o atual presidente, 1000 vezes melhor. Não dá nem para comparar, não dá nem para comparar.
Eu, eu estive com ele muitas vezes, eu frequentei a casa dele, eu viajei com ele. Ou se contava piada, se ria, ou se falava de Brasil. Ou se divertia um pouquinho para poder desestressar do momento, ou se falava do Brasil. Era isso. Foram 4 anos assim, pensando no Brasil. Mas, talvez para a igreja, o que está acontecendo hoje e o que ainda está para acontecer, talvez signifique mais coisas, uma melhoria, que talvez a tranquilidade que a gente estava achando que viveria, não nos permitiria viver. Amém. Então para orar, estou à sua disposição, meu amigo. Amém. Aleluia. Eu vou fechar meu microfone aqui, vou também cancelar aqui os comentários aqui, para que ninguém fique perdido Amém. aqui, Amém. se distraia, e vamos orar, pastor. Vamos focar aí agora, vamos orar por esse Brasil. Você que está acompanhando a gente aí neste vídeo, incline sua cabeça, vamos orar, vamos clamar. Junte-se a nós, meu irmão, junte-se a nós, minha irmã. Você pastor, você pastora, você líder, junte-se a nós. Vamos fazer uma corrente, vamos conectar, vamos fazer uma conexão braba, vamos para cima, porque o nosso Deus vai responder, irmão, em nome de Jesus. Santo Deus, eu só posso te agradecer, porque no meio disso tudo que está acontecendo na nação, que nos assusta, que nos entristece, a gente está muito mais consciente dos nossos desafios. A gente, até bem pouco tempo atrás, Senhor, a gente era meio bobinho, se a gente pode expressar assim. A gente era meio alienado sobre os projetos de destruição dos nossos valores, sobre os projetos antagônicos à família, à liberdade, ao desenvolvimento natural de uma criança. A gente não estava percebendo, a gente até sabia um pouquinho, mas a gente não percebia que existia não um processo natural, mas que existia toda uma engenharia do mal, uma engenharia cooptada por dinheiro, por investimento, por alianças, que visavam destruir os valores da nossa sociedade brasileira. Hoje, Senhor, nós estamos muito mais conscientes disso. Nós estamos muito mais conscientes de que algumas bandeiras, algumas ideologias, não são mais apenas ideologias, pensamentos, discordâncias, não, Senhor. É a fé, é a religião de muita gente. Porque esses valores e princípios que estão defendendo, na verdade, não é porque querem resolver um problema pessoal, é porque querem transformar a família em problema, querem transformar a igreja em problema, querem transformar o jovem que não se droga, que não se embebeda, que não faz sexo fora do casamento em problema, ou seja, é uma oposição aos princípios de pureza, os princípios de santidade, os princípios de lisura, os princípios de companheirismo, de integridade, de respeito ao próximo, de ajuda ao próximo, que a tua palavra nos ensina. Senhor, perdão pelo tempo que o Senhor mandou recados e a gente não entendia. Perdão pelo tempo em que os maus intencionados, os que estavam a serviço das trevas, foram mais prudentes do que nós em suas estratégias. Cooptaram nossos jovens, cooptaram os sindicatos, cooptaram instituições sociais, cooptaram até os princípios humanos mais básicos, que são a raça das pessoas, a origem das pessoas, e a gente não percebeu, Senhor. A gente continuou na igreja amando todo mundo, tratando todo mundo como irmão, acreditando que quem roubou tem chance de ser pastor, acreditando que quem traiu tem chance de ser líder de ministério de família, acreditando que quem se drogou vai ser agora exemplo
testemunho de vida. E a gente na igreja acreditou sempre com tanto ardor no poder do Evangelho, que a gente não percebeu qual era o poder das trevas e como estava infiltrado até mesmo nas entranhas da igreja. Mas, Senhor, que bom que com esse sofrimento que a gente tem passado, a gente está alerta agora. A gente agora já sabe qual é a realidade. Ninguém está fingindo mais. Eles falam claramente, muitos que odeiam a igreja, que nos odeiam, mas nós não odiamos eles. Porque nós acreditamos que um Paulo, que era perseguidor da igreja, e se tornou o defensor maior da igreja, doando a sua vida, sofrendo, sendo espancado, açoitado, perseguido, apedrejado, passando por naufrágio, prisões, por causa da igreja. Nós acreditamos que o que foi na vida de Paulo pode acontecer na vida de um deputado, de um senador, Amém. de um ministro, de um líder do judiciário, Amém. que hoje agride a fé cristã, agride a família, agride os valores da vida, querendo provocar aborto, agride a pureza da criança, querendo promover ideologia de gênero. Senhor, não são nossos inimigos, porque nós sabemos o que diz Efésios capítulo 6. Aleluia. Nós sabemos que não é contra a carne e o sangue. Sabemos que é contra os principados e potestades e Satanás. A gente já sabe, Senhor. Mas quantas vezes eu, Pai, quantas vezes eu oro com ódio de ver o que estão fazendo com a minha nação. Quantas vezes eu entro na guerra da carne, porque eu não consigo perceber espiritualmente as situações e ver que muitos têm sido usados pelas trevas, sim, porque nós também não tivemos a inteligência de lhes apresentar com prudência, com amor, com gentileza, o caminho da fé, o caminho da bênção, o caminho de Jesus. Pai amado, continua usando pessoas como Nicolas, Amém, outros políticos, outros líderes, continua usando pastores, Sim, Deus. toca no coração dos padres, Sim, Deus. toca no coração dos líderes comunitários. Senhor, Jesus. faz uma revolução, que quando alguém vier tentar comprar os representantes dessas instituições e desses lugares, que as pessoas que hoje se vendem não se vendam mais, Amém, Jesus. que não dê certo mais a estratégia, que está tão clara, a gente já sabe qual é o jogo. Verdade. Por que a gente às vezes, Senhor, não é mais sábio? Por que às vezes a gente não é mais prudente, Senhor, de perceber do Senhor qual é a estratégia para mexer com o coração dessa gente que tem se vendido, mas ali tem um respeito por uma mãe, tem um respeito por um pai, tem vergonha de um filho, e talvez a gente possa ativar isso no coração deles, resgatar neles aquilo que eles perderam ao longo da trajetória política, ao longo da trajetória do judiciário, ao longo da trajetória do Ministério Público, ao longo da trajetória policial. Eles se perderam, mas eles tinham um motivo de honra no início, eles tinham uma sensibilidade. Deus nos dá visão, nos dá unção, usa pessoas como Nicolas e tantos deputados e senadores que ainda não se curvaram a Baal e não vão se curvar. Aleluia. Elias pensava que estava sozinho, mas existiam profetas do Senhor que estavam vivos. Senhor, Nicolas não está sozinho. Amém, Deus. Outros deputados e senadores não estão sozinhos. Sim, papai. Muitos pastores não estão sozinhos. Sim, Jesus. Existe um povo orando, clamando, Aleluia. querendo. Deus bendito. Amém, Que a Jesus. gente não seja, Deus,
tão dependente de dons sobrenaturais, Amém. para achar que a gente é espiritual. Não, Senhor, que a gente seja dependente de forma muito humilde das nossas orações. Aleluia. Que a nossa oração seja mais importante do que os nossos dons e as nossas apresentações. Amém, Jesus. Que o nosso momento de quarto, de escuta, de quarto de fé, seja mais importante para nós do que o momento que a gente está com o microfone e está debaixo dos holofotes. Amém, Jesus. Senhor, manda uma onda de quebrantamento sobre o teu povo, porque a tua palavra diz que se o teu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, e não quiser as tuas mãos, mas quiser a tua face, que o Senhor vai sarar a terra, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer o exponencial. Senhor, nós passamos por várias eleições em que a gente trabalhou, e a gente gritou e tudo, mas será que a gente orou da maneira certa? Será que a gente orou com o quebrantamento, com a paixão certa? Senhor, não estou falando da atitude de um ou de outro, estou falando de um corpo de homens e mulheres tementes a Deus. Aleluia. Não pode ser 2, 3 guerreiros. Deus une a igreja brasileira em torno de uma vida aos pés da cruz. Porque quando a gente for para a cruz, nós vamos nos encontrar lá. E quando o teu povo se encontrar aos pés da cruz, ali vai haver o derramamento da unção, do poder. E quando a gente sair dos pés da cruz para poder executar alguma coisa nessa nação, nós seremos imbatíveis. Visita agora o Supremo Tribunal Federal. Converte, ó Deus, o Supremo Tribunal. Visita o Congresso Nacional. Converte o Congresso Nacional, visita o Ministério Público, converte, visita o TSE, converte, visita, ó Deus, os governos municipais e estaduais, as assembleias legislativas, as casas de vereança. Deus, manda um avivamento, que os representantes de Deus que ali estão não se deixem dominar pela guerra da carne, mas sejam dominados pela visão espiritual, e que suas palavras, talvez contundentes, que requer o cargo, requer o momento, mas que sejam palavras que brotam do coração do Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus, garante uma infância para cada criança do Brasil. Amém, Jesus. Quando quiseram matar as crianças no Egito, o Senhor não deixou. Verdade, Pai. Quando quiseram matar as crianças, por ordem de Herodes, o Senhor interviu. Senhor, protege as nossas crianças. Protege sim, Deus. Garante a vida primeiro, porque querem abortar todo mundo. Em nome de Querem Jesus. abortar todo mundo quase. Todo mundo que, não estou afim, querem matar. Não, Senhor, garante a vida. Mas garante, ó Deus, a infância. Sim, Jesus. E garante, ó Deus, o crescimento, o desenvolvimento natural de cada uma dessas crianças, ó Deus, para que possam ter o seu arbítrio e não serem, ó Deus, produto de manobra, que possam escolher o caminho que querem seguir, e que a igreja brasileira saiba oferecer-lhes um caminho de fé, um caminho de esperança e um caminho de sucesso. Vem sobre nós, vem sobre a igreja, que nos cultos de amanhã, nas igrejas espalhadas por cada canto do Brasil, que haja um derramamento de poder, que os pastores sejam tomados pelo fogo do Espírito, que as equipes de louvor sejam, ó Deus, como que cantores do céu, Amém. Anjos. Deus promove o avivamento. Nós estamos orando aqui na véspera do grande encontro das igrejas por cada canto do Brasil. Igreja pequenininha, igreja que ainda não tem piso, igreja grande, igreja que tem mais condição, igreja que não tem nem púlpito, que é um latão, outra igreja é uma prancha, a outra igreja é um púlpito bonito, cada uma de um jeito, mas é teu povo. É teu povo. Une o teu povo, para que João capítulo 17 seja uma verdade, quando o Senhor Jesus disse, se vocês forem unidos, todos crerão que eu ressuscitei. Aleluia.
Deus, continua conosco, ouve o nosso clamor, abençoa o teu servo, o teu servo apaixonado, que ele continue sendo esse homem apaixonado. Amém. Abençoa a sua esposa. Sim, Deus. Ele é recém-casado, Senhor. Sim, E não é fácil para ela ver tantos embates na vida do seu amado esposo. Mas o Senhor fará dela uma mulher forte, vibrante, que não se abaterá com os embates do dia a dia da política. Amém. E que na casa dele, da porta para dentro, reine a alegria e a paixão e o romantismo e a fé. Aleluia. Que o teu Espírito abençoe, Nicolas, toda a sua Abençoa, equipe. sim, Deus, em Que o nome teu de Espírito Jesus. abençoe todos Em nome de que Jesus. têm defendido as causas da tua palavra no Congresso Nacional. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Uau. Amém. Glória a Deus. Pastor, Meu por fim Deus. aqui, rapidamente, Digite um amém aí, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Que oração foi essa, hein? Digite um amém. Mostrando, sabe, que você está conectado, que você está plugado a nós, que nós estamos conectados no alto. Que oração foi essa, minha irmã? Que oração foi essa, meu irmão? Que essa oração possa alcançar a sua casa, possa alcançar a sua família, possa alcançar tudo aquilo que leva o seu nome, a sua empresa, o seu trabalho, tudo aquilo que leva o seu nome. Que esta oração alcance o Brasil, alcance os políticos, alcance todos, em nome de Jesus. não pode deixar de fazer a pergunta, né? De um momento que a oração ela foi decisiva na sua vida. Eu sei que a oração ela faz parte diariamente das nossas vidas, mas um momento onde a oração assim foi fruto de fez um bom fruto, né, de testemunho na sua vida, onde ela fez toda a diferença. Nicolas, eu era pastor no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Ipatinga. Sim. Eu cheguei lá, a igreja tinha uns 190 membros e 5 anos depois nós tínhamos 550 membros, uma frequência de 700 pessoas na igreja. Eu estava muito feliz, a igreja tinha crescido muito, eu era uma pessoa muito conhecida na cidade. E aí eu fui para um encontro e nesse encontro eu ouvi um homem chamado Irmão André. Ele nunca quis ser chamado de apóstolo, nem de bispo, nem de pastor. Era apenas o Irmão André. E esse irmão, ele contrabandeou Bíblia para a cortina de ferro. Ele correu risco para levar a palavra de Deus. Eu ouvi aquele homem e eu parecia que eu nem era crente. E eu fiz uma oração no domingo seguinte, quando eu vim para a igreja. Diante da igreja que não entendia nada, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, quero te pedir 2 coisas. Primeiro, que eu possa pregar na África. Eu queria tanto conhecer as tribos, pregar no meio de uma tribo africana. Me leva na África, Senhor. Segundo, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Aleluia. Essa oração mudou o rumo da minha vida. Amém. No dia seguinte, uma pessoa me contactou, me convidando para ir para a África com tudo pago. Eu fiquei 35 dias na África pregando o evangelho, com tudo pago. Eu levei um dinheirinho, ele não deixava eu gastar nada. Amém. Uma semana eu recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro pastorear uma igreja, se reunir numa escola municipal que tinha menos de 30 pessoas frequentando a igreja. Bom, para ser redondinho, 27 pessoas. 20 anos depois, em setembro faz 20 anos, nós somos 27 mil membros. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma creche para 250 crianças. Sua igreja Uma comunidade... toda está aqui, ó. Hã? Sua igreja toda está aqui, ó, 27 mil. Esse pastor é bom mesmo. Colocou os membros tudo para ver a live. Obrigado. Então, aquela oração de correr pelo nome do Senhor, porque quando eu vim para cá, eu vim com mulher e 2 filhos pequenos, um de 1 ano e um de 4 anos. Se a igreja não acontecesse alguma coisa em 6 meses, eu ia ter que procurar emprego. Sim. Então, foi uma oração decisiva, a oração de se disponibilizar para Deus. E uma segunda oração que moveu a minha vida foi quando, em 2021, eu enfrentei um câncer no meu rim direito. O médico virou para mim e falou: olha, tem um tumor aqui. Eu falei: tumor?
se for maligno, eu estou com câncer? Ele falou, sim. E, Nicolas, eu fui para o hospital e eu tinha pedido à igreja para orar no domingo anterior, na sexta-feira da minha cirurgia, exatamente no dia 9 de julho, ou seja, amanhã, daqui a pouco. E quando eu estava lá dentro do hospital, de repente começa a chegar umas fotos e uns vídeos. E quando eu olho nos vídeos, tinha mais de 300 pessoas da igreja do lado de fora do hospital intercedendo, Meu cantando, Deus. tocando violão, tocando saxofone. Quando eu fui para a antessala da cirurgia, a moça falou, o senhor já viu como é que está lá fora? Meu Deus. Ela me mostrou uma foto, lotada de gente. Aí eu falei, está atrapalhando muito? Ela falou assim, não, só mostra como o senhor é amado. Aleluia. Eu nunca vou esquecer da oração da igreja. Amém. Nunca vou esquecer, a oração da igreja funciona. Nem químio, nem radioterapia eu fiz, estou curado, podendo servir a Deus, Aleluia. estou nessa batalha aí, dei a cara a tapa, sou odiado por pessoas que eu não odeio, porque defendi os valores que creio. Amém. Mas estamos juntos aí, a oração fez diferença Aleluia. nesse ministério que eu vivo e para preservar minha vida, quando um câncer tomou 40% do meu rim direito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pessoal, esse foi o 8º dia do Glória a 21. Deus. É difícil falar que eu gostei mais desse dia, gostei mais do outro, porque todos os dias realmente são incríveis. Obrigado, pastorzão, aí pela sua Singulares. palavra. Amanhã nós estamos aqui, né, domingo, 10 da noite. Talvez você vai sair do culto, né, e ir para casa e ainda assim vai orar, né, vai continuar orando, porque se você orar 2 horas e 40 minutos do seu dia, você vai ter orado 10% do seu dia. Então, a gente se encontra aqui amanhã, 10 horas da noite. Eu, assim que finalizar aqui, né, essa live vai estar disponível lá no meu canal. Coloco lá como uma forma de você chamar outras pessoas. Amém. Sabe, isso que você está sentindo aí no seu coração não é uma vibe, não é uma energia, sabe? Não é o Espírito Santo, Amém. sabe? Que está te enchendo, sabe? Que está te ajudando, está fazendo você Amém. olhar coisas que você não olharia se você estivesse vendo um filme, se você estivesse vendo um documentário. Então, isso aqui é tudo porque ele tem cuidado de nós. Amém. Um abraço para todos vocês, até amanhã às 10 horas. Abraço, Glória a pastorzão. Deus. Tamo junto. Beijo, Nicolas, tamo junto, amigo. Amo você. Igualmente, pastorzão. Valeu, gente, um beijo. Meu Deus. Que oração foi essa, hein, meu irmão, minha irmã? Que oração foi essa? Pastor Josué Malandro, não conhecia. Pastor, meu Deus, que testemunho, hein? Meu Jesus amado. Me recompor aqui. Então, continua o nosso clamor, continua a nossa oração, continua a nossa conexão com o alto, continua os nossos testemunhos, que eu sei que você vai ter muito testemunho ao final desse dia. Por quê? Porque nós estamos orando por um Brasil e você está dentro desse Brasil. Nós estamos orando por uma nação e você está dentro dessa nação. Não deixe que a mentira tome conta da sua casa. Não deixe que a mentira tome conta do seu lar. Não deixe que a mentira faça morada em você, principalmente para você que é líder. Honre a Deus sobre todas as coisas. Honre a Deus acima de qualquer coisa, qualquer convite, qualquer iniciativa para tentar minar sua fé. Não deixe que isso aconteça. Amém? Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, junte-se a nós, aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e principalmente digite seu amém. Compartilhe com mais e mais pessoas para que a gente possa fazer, meu irmão, fazer uma conexão assim, de forma assustadora, não só no meu canal, mas com todos os canais que estão fazendo aí, transmitindo a live do Nicolas, que a gente possa fazer uma conexão assim, de oração, porque essa oração ela vai ser constante, sabe? Porque você que está chegando agora, que ainda não pegou essa oração, todas as orações vão estar aqui no card, está aqui ou aqui, está lá a playlist lá com todas as orações. Faça 21 dias também de oração pelo Brasil, demorou? Então, tamo junto, até a próxima, até o próximo vídeo, que amanhã é nóis, vai pra cima!